conteúdo de nossa aula hoje é sobre uma operação híbrida, a soma de ponto com vetor. Em síntese, essa operação resulta em outro ponto, e isso permite a descrição do movimento de partículas na física, por exemplo. Uma vez que uma partícula é qualquer objeto que podemos escrever por um ponto, então quando temos uma partícula num determinado ponto, ao somarmos um vetor a esse ponto, deslocamos essa partícula para outro ponto. Matematicamente, essa operação é baseada numa proposição da aula 2, quando definimos vetores e suas propriedades. As propriedades da soma de um ponto com vetor são facilmente demonstráveis. Tendo em mente isso, vamos para as definições. A soma de um ponto com vetor parte da seguinte proposição. Dados um vetor A e um ponto P quaisquer, existe um ponto B, tal que o vetor A tem como representante o segmento orientado PB. Vamos pensar um pouco sobre o que isso quer dizer. Com o auxílio de um plano cartesiano, representamos o ponto P. Lembrando, pontos têm lugares fixos no espaço geométrico. Portanto, esse ponto P tem suas coordenadas cartesianas definidas e fixas. Diferentemente do ponto, o vetor não tem posição fixa no espaço geométrico. Porém, sua direção, sentido e comprimento são bem definidos. Pegando esse vetor A e colocando ele com sua origem no ponto P, percebemos que só existe um único ponto cuja posição coincide com a extremidade do vetor A. Chamemos esse ponto de B. Assim temos que existe apenas um representante de A cuja origem se localiza no ponto P, que é o segmento de reta PB. Por isso, se afirmarmos que o segmento de reta PA é igual ao segmento de reta PB, podemos concluir que o ponto A é igual ao ponto B. Entendida essa proposição, vamos para a definição de soma de ponto com vetor. Uma vez que a proposição acima é verdadeira, quando somamos um ponto a um vetor, temos como resultado outro ponto. Ao somarmos um vetor A um ponto P, temos como resultado um ponto Q, se e somente se PQ for um segmento de reta representante do vetor A. Se pensarmos que o ponto P é a posição de uma partícula, ao somarmos o vetor A, estamos deslocando essa partícula do ponto P para o ponto Q. Essa operação tem 4 propriedades que derivam da soma de vetores. Temos uma espécie de propriedade associativa entre o ponto e a soma de vetores, o que nos permite somar primeiro os vetores para depois somarmos o ponto, ou então somar o ponto com os vetores. Geometricamente, estamos dizendo que o ponto A somado com o vetor A leva ao ponto B, que somado com o vetor B leva ao ponto C, o que é a mesma coisa que dizer que o ponto A somado com o vetor C, que é a soma do vetor A com o vetor B, nos leva ao ponto C. Ainda temos o cancelamento de ponto, quando a expressão nos faz concluir a igualdade de dois vetores, similar ao cancelamento de vetor, quando a expressão nos faz concluir a igualdade de dois pontos. A última propriedade está relacionada com o elemento neutro da soma, onde o ponto A menos o vetor A nos leva para um ponto B, que ao ser somado por um vetor A, retorna ao ponto A. Todo o conteúdo visto até o momento pode ser aplicado na geometria euclidiana. Podemos, em alguns casos, simplificar a demonstração de certas propriedades geométricas. Na sequência, farei alguns vídeos de aplicação de vetores na geometria euclidiana. Finalizamos nossa aula por aqui. A seção de comentários está aí, caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica. Próxima aula, dependência linear.